Ester 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Em todas as províncias do rei Xerxes, os judeus reuniram-se nas suas cidades para atacar os que buscavam a sua ruína. Ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos estavam com medo deles. Todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Visto que Mardoqueu era influente no palácio, à medida que a sua fama se espalhava pelas províncias, ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata e inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos da cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Ramã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do rei? Agora diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Ester respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã recebam autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam empalados na estaca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram empalados na estaca. Os judeus de Suzã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do rei também se juntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. Já no 14º dia, descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. A comemoração do Purim. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias. No 15º, descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia para compartilhar comida uns com os outros. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando-lhes que anualmente comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto em dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de repartir comida uns com os outros e de dar presentes aos pobres. Assim, os judeus adotaram como costume o que haviam começado a festejar, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Ramã, filho do Agagita, Ramedata, e inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Quando, porém, isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e os seus filhos fossem empalados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido com eles. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles, os seus descendentes e todos os que se unissem a eles, não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade. Assim, esses dias de Purim jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, de modo que a memória deles não se apague entre os seus descendentes.
Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado para os judeus, bem como para si mesmos e para seus descendentes, com orientações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Ester 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Ele era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os judeus. Glórias a Jesus.